pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma aula de língua portuguesa, hoje é a aula de número 46. Eu sou a professora Paula e vou pedir para vocês separar alguns materiais para que a gente possa iniciar a nossa aula. Um caderno, algumas folhas para anotações, lápis borracha, caneta, apontador. Quem tiver um dicionário é sempre importante nas aulas de língua portuguesa. Peço também para vocês anotarem a data de hoje e o número da nossa aula para que vocês consigam se organizar um pouquinho melhor no momento dos estudos, certo? Vamos então agora relembrar o que nós vimos na aula anterior. Então, na aula anterior a gente fez a leitura de um trecho do livro do Pedro Bandeira, A Droga da Obediência. Fizemos algumas questões de interpretação e também aprendemos um pouquinho sobre o que é o aposto e o vocativo. Para a aula de hoje, a gente vai revisar alguns conteúdos, certo? Vamos trabalhar então com a ampliação vocabular, alguns aspectos relacionados à coesão e coerência textual e também organização tópica de conteúdo, certo? Para iniciar nossa aula, então, eu trouxe para vocês aqui um desafio, certo? Eu quero que você decifre o enigma e descubra então qual é o título do texto que a gente vai ler na aula de hoje. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta então para ver qual é o título do nosso texto.
Vamos ver então? Decifraram o enigma? Então o título do texto que nós vamos ler hoje é #biodiversidade. Muito bem. Antes da gente ler o texto, eu trouxe essa questão aqui, ó. Ao ler o título do texto, #biodiversidade, sobre qual assunto ele deve tratar. Então eu quero que você pense um pouquinho, certo? Que assunto será que esse texto vai trazer para a gente, tendo como título #biodiversidade? Então pensa um pouquinho, é uma resposta pessoal, cada um pode imaginar que o texto traga algo diferente, certo? Mas nós vamos falar um pouco sobre isso na volta, ok? Um minutinho aí para vocês e a gente já vê então sobre o que o texto pode falar. E daí, pessoal, pensaram um pouquinho sobre o que será que um texto que tem o título como #biodiversidade pode falar? Sobre qual assunto será?
Você pode ter colocado aí sobre talvez plantas, né, animais, né, micro-organismo, sobre a riqueza, né, e a variedade do mundo natural, certo? A biodiversidade não trata disso? E é justamente isso que a gente vai ver no nosso próximo slide. O que significa essa palavra, né? Qual o significado de biodiversidade? Então aqui, ó, segundo o dicionário Priberan, biodiversidade é o conjunto formado por todas as espécies de seres vivos existentes, notadamente em determinada região, pelas suas comunidades, pelos seus ecossistemas e pela sua diversidade genética. Então, a partir de agora, a gente vai então fazer a leitura do texto. Hashtag biodiversidade. Compartilhamos esse raro planeta com milhões de outras espécies, a maioria delas ainda desconhecidas por nós. A partir da interdependência entre animais, plantas e micro-organismos, na qual estamos todos conectados, se mantém o delicado equilíbrio da Terra, fundamental para nossa sobrevivência e conforto. Mas os impactos da ação humana, como as mudanças do clima, a poluição e a destruição de ecossistemas como as florestas e oceanos, e a ganância pelo lucro, têm levado à perda de espécies num ritmo só comparado às grandes extinções em massa. Biodiversidade é a nossa vida e precisamos protegê-la. Então, este é o texto da nossa aula de hoje e vamos então analisar um pouquinho esse texto fazendo algumas questões. Questão número 2. A leitura integral do texto confirmou suas expectativas sobre o assunto que ele iria tratar? Então, lá na questão anterior, né, eu perguntei para vocês, né, de acordo com o título, sobre o que você achava que o texto iria falar. Essas expectativas, né, foram superadas, né? Foram confirmadas? Agora eu quero que você então responda essa pergunta para mim. Essa resposta também é uma resposta pessoal, né? Pode ser que para alguns se confirmou, né, a expectativa sobre o assunto do texto, pode ser que para outros não, mas eu vou dar um tempinho para você responder e refletir um pouquinho sobre essa questão.
então, pessoal, a leitura do texto confirmou, né, a sua expectativa em relação ao que o texto falava, ao tema, ao assunto do texto? Né? Como eu disse já anteriormente, é uma resposta pessoal, pode ser que para alguns sim, para outros não. Então, espero que vocês tenham aí respondido essa questão em casa. Vamos seguir então para a questão número 3. Analise as informações sobre o texto. Então, nós temos aqui 3 questões, né? A questão 1 diz assim: nosso planeta abriga milhões de espécies ainda desconhecidas por nós. A 2. A poluição e a destruição de ecossistemas como as florestas e oceanos são marcas dos impactos da ação humana. E 3. O delicado equilíbrio da Terra, fundamental para nossa sobrevivência e conforto, fundamenta-se na relação de independência entre os seres. Então, a respeito dessas 3 informações, é correto afirmar, né? Letra A. Apenas a alternativa 3 está correta. Letra B. Todas as alternativas afirmativas estão corretas. E letra C. As afirmativas 1 e 2 estão corretas. Então, você vai ter que relembrar o que nós vimos, né? O que nós lemos, né? Do texto. São informações que estão presentes no texto. E me dizer qual delas estão corretas, ok? Vamos ver então quais dessas informações que estão corretas, né, que estão presentes dentro do texto que nós lemos. Então a resposta aqui seria as afirmativas 1 e 2. Então olhem lá, a 1 diz que o nosso planeta abriga milhões de espécies ainda desconhecidas por nós. Sim, essa informação estava presente no texto, então ela é correta. A 2 diz que a poluição e a destruição de ecossistemas, como florestas e oceanos, são marcas dos impactos da ação humana. Também está correto, essa informação também estava presente no texto, certo? E por que a 3 não está correta? Vamos verificar. O delicado equilíbrio da Terra, fundamental para a nossa sobrevivência e conforto, fundamenta-se na relação de independência entre os seres. Não, o que está errado aqui, ó, seria essa palavrinha aqui, ó, independência.
né? Na verdade, existe uma relação de interdependência, né? É uma relação aonde os seres estão ligados um ao outro e não de independência. Então, por isso, esta questão, esta afirmativa 3, ela está errada. Seguindo então para a questão 4. No trecho, a partir da interdependência entre animais, plantas e micro-organismos, na qual estamos todos conectados, se mantém o delicado equilíbrio da Terra. Que palavra poderia substituir, respectivamente, as palavras destacadas sem alterar-lhes o sentido? Então, eu quero aqui substituir as palavras interdependência e também a palavra equilíbrio, certo? Por quais palavras eu posso substituir e que o sentido continue o mesmo? Então, eu tenho aqui as opções: A, unilateralidade e autodomínio. Letra B, reciprocidade e autocontrole. Ou letra C, recíproca e estado instável. Então, façam a substituição no trecho, né, dessas palavras e verifiquem se ele continua com o mesmo sentido. Se você não souber o que significa alguma dessas palavras, procura no dicionário, certo, pessoal? A gente já volta para ver a resposta. Vamos ver então por quais palavras a gente pode substituir essas que estão destacadas aí nesse trecho. Então, a resposta correta ali seria reciprocidade. Eu substituiria então por interdependência, e autocontrole eu colocaria no lugar de equilíbrio. Então, essas duas palavras poderiam ser colocadas ali naquele trecho e o sentido, né, do texto, do trecho, continuaria o mesmo. Vamos seguir então para a questão 5. Que relação podemos estabelecer entre o fato de existir uma interdependência entre animais, plantas e micro-organismos,
na qual estamos todos conectados e a necessidade de protegermos a biodiversidade, tá? Então agora eu quero que vocês prestem bem atenção nessa pergunta, né? Essa pergunta é uma pergunta aberta, então vocês vão responder, escrever a resposta para mim, ok? Vamos lá ver então qual a resposta que eu trouxe para vocês. Com certeza a sua não vai estar igual, mas eu peço que você verifique, faça a comparação. Se a ideia for a mesma, então está ok, certo, pessoal? Então olhem lá. A partir da leitura do trecho, é possível inferir que todos os seres vivos estão conectados, certo? Plantas, animais, micro-organismos, nós, seres humanos, existe uma conexão entre nós, certo? E por isso, nós dependemos uns dos outros, né? Então, por isso, todos esses seres dependem um dos outros. Desse modo, proteger a biodiversidade é cuidar da manutenção da vida. Então, quando nós estamos protegendo o ambiente, né, as plantas, todos os outros seres vivos, cuidamos, né, do ambiente, nós estamos então cuidando da nossa própria vida, certo? Então, está aí essa relação que tem entre essa interdependência, essa conexão entre os seres e o fato da necessidade da gente proteger a biodiversidade. Seguindo, então, vamos para a questão 6. No trecho, compartilhamos esse raro planeta com milhões de outras espécies, a maioria delas ainda desconhecidas por nós. O emprego da vírgula tem por objetivo ressaltar informações importantes no trecho, separar uma explicação ou separar elementos de uma enumeração. Então aqui observem que eu até coloquei a vírgula em vermelho, né? Nós temos 2 vírgulas neste trecho, tá? O que está entre as vírgulas, né? Está fazendo o quê?
Está ressaltando uma informação importante? Está separando uma explicação? Ou está separando elementos de uma enumeração? Então, observe bem o trecho. Eu quero saber, então, qual é a função da vírgula nesse momento. Vamos ver então qual a resposta correta da questão número 6. Então, as vírgulas nesse trecho, ela separa uma explicação. Vamos reler e entender um pouquinho mais então. Compartilhamos esse raro planeta com milhões de outras espécies. Daí, entre as vírgulas tem lá, a maioria delas ainda desconhecidas por nós. Então, esse trecho aqui que diz a maioria delas ainda desconhecidas por nós está explicando quais são essas outras espécies. Então, explica o que foi dito anteriormente, certo? Então, a vírgula nesse momento está separando uma explicação de algo que foi dito antes, ok, pessoal? A letra A fala que é ressaltar uma informação importante. Não, porque o trecho que está entre as vírgulas, né, se refere a algo que foi dito anteriormente. E separar elementos de uma enumeração também não, porque não está separando nenhum elemento, né, algo que está sendo enumerado. A próxima, questão número 7, diz o seguinte: mas os impactos da ação humana, como as mudanças do clima, a poluição e a destruição de ecossistemas, como as florestas e oceanos, e a ganância pelo lucro, têm levado à perda de espécies. O termo mas poderia ser substituído por quais outros sem alteração de sentido? Então, eu tenho aqui uma conjunção, que é um mas, certo? Eu quero substituir ela por uma outra palavrinha, né? Quais outras palavras que eu poderia colocar no lugar do mas e o sentido continuasse o mesmo? Opção A, contudo ou entretanto. Opção B, porém ou logo. Opção C, assim ou por isso. Então, observem, analisem bem e logo a gente vê a resposta correta.
Vamos ver então a resposta correta? Então, o correto é a letra A, contudo ou entretanto. Então, eu poderia colocar no lugar do mas, né, o contudo, né, ou então o entretanto, e o sentido continuaria o mesmo, certo, pessoal? Seguindo a nossa aula, vamos para a questão de número 8. Que função desempenha a palavra destacada no trecho? Mas os impactos da ação humana, como as mudanças do clima, a poluição e a destruição de ecossistemas, como as florestas e oceanos, e a ganância pelo lucro têm levado à perda de espécies. Então, novamente, eu trouxe o mesmo trecho do exercício 7. E agora eu quero saber, né, qual é a função que o mas, né, essa conjunção, está desempenhando. Ela está adicionando ideias, informações, né, comparando duas circunstâncias, ou ela tem uma ideia ali, ela traz uma ideia de oposição e de contraste. Então, observa bem direitinho e a gente já vê então qual é a função que desempenha esta conjunção neste trecho. Vamos ver então qual é a função que desempenha a palavra mas nesse trecho. Então a resposta correta ali é a função de ideia de oposição e contraste. Para entender isso, eu trouxe para vocês uma parte do primeiro parágrafo do que vem antes do mas, certo? Porque esse trecho onde diz mas os impactos da ação humana é o início do segundo parágrafo do texto. O que vem antes é esse trecho aqui que diz o seguinte, ó. A partir da interdependência entre animais, plantas e micro-organismos, na qual estamos todos conectados, se mantém o delicado equilíbrio da Terra, fundamental para a nossa sobrevivência e conforto, certo? Então, esta relação, né, entre todos os seres, né, essa conexão entre todos os seres é o que mantém o equilíbrio, né, da Terra. É o que é fundamental para a sobrevivência dos seres, certo?
Na sequência, vem o trecho, mas os impactos da ação humana, né, como a mudança do clima, a destruição dos ecossistemas, a ganância pelo lucro, isso tem levado à perda de várias espécies, isso tem prejudicado a biodiversidade, né? Então, olhem só, o mas, ele introduz uma ideia que se contrasta com a ideia que foi estabelecida anteriormente pelo texto, certo? Então, ele traz uma ideia que se opõe à ideia anterior que está nesse trecho aqui que eu trouxe para vocês. Certo, pessoal? Então, por isso, a resposta correta, então, é a letra C, certo? Ele não está adicionando uma nova ideia, ele não está fazendo nenhuma comparação, tá? Ele introduz uma ideia de oposição, de contraste em relação ao trecho anterior, ok? Vamos seguir, então, para a questão 9 da nossa aula. A partir da leitura do texto, #biodiversidade, monte um esquema de ideias sínteses sobre o texto. Então, eu quero aqui que vocês tragam para a gente qual é a ideia principal que o primeiro parágrafo traz e qual a ideia principal que o segundo parágrafo traz. Quando eu falo em síntese, é um resumo, certo? Um breve resumo das ideias que os parágrafos trazem, ok? Vou dar um tempo para vocês e logo a gente volta então para verificar quais são as ideias que cada parágrafo traz para nós. Vamos ver então quais as ideias que os parágrafos nos trazem, né? A síntese de cada um dos parágrafos. Então, o primeiro parágrafo apresenta a ideia de que animais, plantas e micro-organismos são interdependentes e por isso nossa sobrevivência depende do equilíbrio entre essas espécies. Já o segundo parágrafo mostra que os impactos da ação humana têm levado à perda de espécies, num ritmo só comparado às grandes extinções em massa. Então, essa é a síntese de cada um dos parágrafos do texto que nós trabalhamos hoje, né? As ideias que cada parágrafo traz pra gente. Eu espero então que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham aproveitado. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima, pessoal!